quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo crepúsculo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 9. Vou ler versículo 4. Diz assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Hoje é 14 de setembro de 2023. Bendito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo crepúsculo. E o que é crepúsculo? É aquele período de tempo com claridade, que se inicia após o pôr do sol e antes do nascer do dia. De uma forma figurada, a gente sempre diz assim, que crepúsculo é quando se aproxima do fim de alguma coisa, tá? Fim da vida, declínio, Então hoje eu quero falar sobre crepúsculo. E é algo, ao meu ver, que a igreja, a noiva de Cristo, deve estar atenta. É um assunto escatológico bíblico, pois ao Jesus aqui nesse texto base se referir, com aquela expressão de noite, significa no sentido figurado, como já disse, simbólico, ou entendemos que seja aqui um período ou um momento de tempo difícil, complicado. E a gente sabe que estamos praticamente vivendo momentos terríveis no globo Terra, Coisas ruins já estão acontecendo, mas a noite ainda não começou, essa noite bíblica aqui, tá? Quando eu entendo nessa questão do significado da expressão noite na Bíblia, é que além dos problemas sociais, familiares, problemas econômicos, as doenças, a própria violência, que está cada vez mais crescente, esta noite aqui, simbólica, noite na Bíblia, será de perseguição aos cristãos. Inclusive Jesus falou uma certa vez, falando para os discípulos, João, capítulo, aqui mesmo João, onde eu li a leitura base, capítulo 15, eu vou ler versículo 18, 19 e 20. Veja o que é que ele fala em relação à perseguição aos cristãos. Inclusive isso já aconteceu durante o Império Romano. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Diz assim, versículo 18, se o mundo, isso é Jesus falando, se o mundo vos aborrece, capítulo 15 do Evangelho de João, quer dizer, o Evangelho de Jesus escrito por João, estou lendo aqui. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Veja a expressão do versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Só até aqui. Então, durante aquele período do Império Romano, foi no dia 23 de fevereiro do ano 303 que o imperador Diocleciano tomou a primeira medida do que viria a ser assim, a última, e a mais severa
durante o seu império, que foi a perseguição aos cristãos. E o que é que ele mandava fazer? Ele ordenou a destruição da igreja de Nicomédia, que hoje compreende o território da Turquia, né? Ele também mandou destruir os objetos de culto, as escrituras cristãs e o confisco dos bens ele autorizou. Então, essa questão da perseguição ao Evangelho, perseguição aos cristãos, já aconteceu nessa primeira fase, na fase em que Jesus alerta que a noite viria naqueles dias, mas Jesus estava falando também de uma forma profética, escatológica, para uma noite de um tempo da aproximação, digamos assim, do final de todas as coisas neste mundo. Gente, se nós pararmos um pouquinho para analisar, nós vamos ver o quanto de desorganização social, desajuste familiar e tantas outras coisas que se transformaram até em coisas admissíveis, a gente está vivendo. Isso é em todo o planeta, em todo o mundo. Há articulações de poderosos que está praticamente, até porque tem que se cumprir a Bíblia, né? Mas que estão essas pessoas como que preparando o caminho para essa noite. Jesus diz, à noite, enquanto é dia, vamos fazer alguma coisa. Ou seja, ele estava aqui fazendo a obra do Pai, que era exatamente divulgar o Evangelho, o propósito de salvação de Deus para com o homem. Aqui Jesus havia curado um cego de nascença, e aí houve umas perguntas aqui para Jesus, se ele tinha nascido daquele jeito porque era por causa dos pais dele, né? Enfim, aí Jesus explica, esse é o contexto do texto que eu escolhi. Mas Jesus diz que a noite está chegando. Mas enquanto é dia, ou seja, enquanto nós tivermos condições, tivermos essa liberdade, é isso que Jesus queria dizer, nós vamos anunciando a palavra de Deus. Vamos trabalhando. Trabalhar aqui no sentido de divulgar a palavra de Deus. E é uma pergunta para mim aqui, antes de concluir, vou terminar já. Como é que eu estou fazendo a obra de Deus? Estou aproveitando enquanto é dia, antes da noite chegar, que daqui a pouco o crepúsculo está chegando aí, tá? Posso já ver isso, você também, a senhora, o senhor. Então, será que eu estou hoje, enquanto é dia, trabalhando, fazendo a obra de Deus? Ou estou esperando um pouquinho mais, esse crepúsculo ficar, mais intensificado, chegar à noite, ficar a escuridão, e quando essa escuridão chegar, eu não vou poder mais trabalhar. Lembre-se, além de todos os problemas que eu já mencionei, problemas sociais, problemas econômicos, a violência e tudo mais, uma das coisas que essa noite vai trazer, a noite aqui figurada, a noite que Jesus disse que viria, é a perseguição aos cristãos. Então precisamos estar atentos quanto a isso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.